Amigos e amigas internautas que acompanham o Centro Espírita Caminho de Luz. Que Jesus, nosso bom e amado Mestre, nos ampare e nos abençoe na nossa proposta de hoje. É uma proposta do convite à reflexão acerca de um tema que muitas das vezes não é abordado dessa forma, mas buscamos abordá-lo para deixar algumas reflexões, algumas ideias para os nossos amigos de contribuir no seu estudo da doutrina espírita. Vamos tratar sobre a literatura espírita. Talvez alguém diga assim, poxa, mas literatura espírita eu já sei o que é. Nós já temos noção que você, amigo internauta, já sabe o que é literatura espírita. Queremos apenas reforçar que o conceito de literatura é um conceito bastante amplo. Literatura significa, numa definição de dicionário, o conjunto de obras literárias de conhecido valor estético, pertencente a um país, a uma época, a um gênero, a uma profissão, uma área do conhecimento humano. Então, quando nós buscamos definir literatura, nós estamos dando a esta palavra um conceito bastante lato, bastante amplo. Então, tudo o que envolve conhecimento, que envolve estudo, pesquisa, é literatura. No entanto, quando eu começo a falar em literatura médica, eu estou falando de produção de artigo científico, de obra, de conhecimento, à luz dos princípios da medicina, dos conhecimentos da ciência médica. Quando eu falo de literatura jurídica, eu estou falando de estudos e de princípios relacionados às leis, à Constituição, ao ordenamento jurídico de uma nação, de um povo, que levam os estudiosos daquele ordenamento a tirarem conclusões e efetuarem estudos e artigos acerca daquele ordenamento jurídico. E ficam adstritos, evidentemente, a este conhecimento. Não se vai escrever um livro da área jurídica e se desviar ao buscar determinados conceitos. Evidentemente que você busca algum ou outro conceito, mas o cerne da questão é a área jurídica. O advogado busca obras da literatura jurídica, técnicas, para o seu estudo que estejam embasados em Código Penal, Código de Processo Civil, na Constituição. É a base do seu estudo. O médico busca o seu estudo, o seu conhecimento da literatura médica em obras que tratem de fisiologia, que tratem de órgãos, que tratem do coração, do cérebro, enfim, de pesquisas médicas, pesquisas científicas na área da medicina. E isso é muito justo e muito importante, porque dá profundidade ao conhecimento que ele está buscando. Da mesma forma, quando nós vamos falar de literatura espírita, nós estamos falando de conhecimentos vinculados à ciência espírita. E a ciência espírita, ela é diferente das outras ciências. Ela tem os seus princípios próprios. Diz Allan Kardec, e dizem os Espíritos, em O Livro dos Espíritos, que é a obra basilar do Espiritismo, que a ciência espírita trata das leis que regem as relações entre o mundo visível e o mundo invisível. Portanto, a única ciência que trata dessas relações é a ciência espírita. O Livro dos Espíritos e as demais obras básicas tratam dessa questão. São leis próprias, leis dos espíritos, da religião dos espíritos. Então, a literatura espírita, tudo aquilo que está dentro da literatura espírita, é aquilo que se baseia nos princípios espíritas. Crença em Deus, na mortalidade da alma, na pluralidade dos mundos habitados e que esteja, evidentemente, em concordância com o que está em O Livro dos Espíritos, nas obras básicas de Allan Kardec. Então, quando sai dessa concordância, tem alguma contradição com os ensinos de Kardec, é preciso cuidado. Pode ser uma ótima obra, pode ser um ótimo livro, um ótimo instrumento, mas não é espírita. Então é preciso nós diferenciarmos isso para nós não nos perdermos, muitas vezes,
e adotarmos como espírita aquilo que não é espírita. E pior, indicarmos para as pessoas obras que não são espíritas. Você lê esse livro, é ótimo. Ele é excelente. E a pessoa pergunta, é espírita? É espírita. E a pessoa vai, crente que ela vai encontrar os princípios espíritas e não encontra. Pode ser uma obra espiritualista. E na introdução do livro dos Espíritos, Kardec diferencia o que é espírita e o que é espiritualista. Todo aquele que crê em algo além da vida, que no prosseguimento de alguma coisa é espiritualista, ótimo. Todas as religiões são espiritualistas. Crê-se em alguma coisa que sobrevive ao corpo, mas não é espírita. São coisas distintas, porque espírita é aquele que segue o princípio do espiritismo. E aí entra tudo aquilo que está nas obras básicas, que está em O Livro dos Espíritos e por aí vai. Então são coisas distintas. Ah, Marco, mas você está sendo preciosista. É preciso ser. É preciso ser por respeito às religiões e por respeito aos outros conhecimentos. Porque eu começo a colocar como obra espírita obras de companheiros que escrevem excelentes obras espiritualistas que defendem um determinado ponto de vista, mas muitas vezes não concordam com o espiritismo. E eu fico distorcendo as coisas para que ele seja espírita, e não tem necessidade disso. É uma ótima obra no campo espiritualista, uma ótima obra no campo filosófico, uma ótima obra no campo psicanalítico, psicológico, mas ele fica distrito a isso. Eu respeito o ramo do conhecimento dele e ele respeita o meu. Por isso é importante diferenciar isso e começar a entender que a literatura espírita é toda obra que está concordante com os princípios de Allan Kardec. Eu me recordo que nos anos 90, eu fazia parte de um clube de leitura espírita muito comum naquela época, Ciclo de Livro Espírita. E eu era um dos membros do conselho que analisava as obras. E veio uma obra que nós fomos analisar. E ela foi muito difundida na época. Uma questão de ética, eu vou omitir o nome da obra e o autor espiritual ou o autor, o médium que supostamente psicografou a obra. Mas nós encontramos naquela obra perto de 49 itens em desacordo com o Livro dos Espíritos. Coisas que estavam frontalmente contrárias às propostas espíritas. Então, como é que nós vamos recomendar o livro se ele está contrário à doutrina espírita? E não recomendamos. E alguns dos itens nós classificamos como grave, porque leva a pessoa a adotar um comportamento, uma postura perante a vida que não está de acordo com a proposta espírita. Então, nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que eu recomendo, porque eu me torno corresponsável por aquilo que a pessoa vai adotar de conduta a partir do momento que ela lê determinadas obras. Há certas obras, romances principalmente, que as pessoas adoram recomendar. Romance, eita romance, você vai ficar ótimo, vai ficar muito feliz. Mas romance não acrescenta nada. Muitas vezes é da cabeça do médium, vem dele, é de coisa que ele ouviu dizer, há que se questionar se é a mesma mediunidade. Né? Então, há uma série de questionamentos que precisam ser feitos. E eu vou recomendando, as pessoas vão dizer, eita romance, e deixa de recomendar excelentes obras da literatura espírita que precisam ser retomadas e precisam ser difundidas, particularmente nos dias de hoje, quando no momento de transição nós vemos a atuação do grupo Anticristo, como está descrito pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, na obra Amanhecer de uma Nova Era, Transição Planetária, Perturbações Espirituais, uma trilogia imperdível, psicografada pelo nosso amigo querido Divaldo Franco, onde eles colocam a existência do grupo Anticristo. E esse grupo se apodera do quê? Se aproveita do quê? Da nossa busca insensata de conhecimento, muitas vezes, sem dar atenção a determinados critérios. Então as pessoas vão recomendando obras por aí, não, é ótima obra, mas não se atém a esses detalhes. E aqueles que se atêm são muitas vezes taxados de xiitas, ortodoxos, não tem nada disso. Isso é uma bobagem que não leva a lugar nenhum. O fato, ele é técnico, ele é muito simples, ele é literatura espírita e está vinculado aos princípios espíritas. Então eu recomendo as obras que já estão consagradas no campo da literatura espírita. E quando eu vou adentrando
para o estudo da literatura espírita, eu vou entendendo que nós temos uma proposta de 3 classificações de obras. As obras básicas, as obras clássicas e as obras complementares. Quando eu entendo isso, eu começo a andar, a caminhar por um item seguro. Eu passo a ter segurança no meu estudo. E mais, eu passo a recomendar às pessoas obras seguras que estão dentro dessa classificação. Marco, onde que está escrito isso? Está consagrado em vários artigos de muitos anos no Reformador, em revistas espíritas como a Presença Espírita, Internacional do Espiritismo e tantas outras publicações, e tomou-se essa classificação como uma boa referência. Você não precisa seguir. Nós estamos trazendo a guisa de referência. Quando eu vou estudando isso, eu vou vendo que as obras básicas são as de Allan Kardec, eu já vou comentar. As obras clássicas, dos autores clássicos, e as obras complementares, o que vem depois dos autores clássicos, adentrando pelo século XX, até os dias de hoje. Quando eu vou estudar as obras básicas, eu começo a entender a importância delas, porque nós temos 5 obras que formam o Pentateuco kardeciano. Foram codificadas por Allan Kardec, formam a base do estudo espírita. Não há que se falar em conhecimento espírita sem o estudo constante de Allan Kardec. O espírita tem na sua escrivaninha o Pentateuco kardeciano e ele vai estudando por toda a sua trajetória essas obras que são muito profundas. São fruto de um rigor metodológico, científico, de alguém cuja vida e cuja obra fala por si só. Quando nós nos debruçamos a estudar a trilogia de nome Allan Kardec, publicada pela FEB nos anos 70 e escrita por Francisco Tise e Zé Oswantio, antigos trabalhadores da Federação Espírita Brasileira, nós entendemos o porquê de eu estar dizendo isso, que são obras que nós recomendamos o estudo. Ali está quem foi Allan Kardec, onde ele estudou, aspectos da sua vida, enquanto ele esteve interno no castelo de Yverdun, sob a orientação do mestre Jean-Henri Pestalozzi, que moldou o seu caráter. Ele chegou lá com 10 anos de idade e saiu com em torno de 20 anos, tendo o seu caráter moldado por alguém que era protestante, numa época onde a Igreja Católica ainda era muito forte, no ambiente europeu, mas formado por um mestre extremamente criterioso, amante do conhecimento, e que gerou nele o critério científico, a busca pela metodologia, pela análise detida dos fatos. Kardec vai para Paris, volta à França e se torna conhecido como um pedagogo e um professor. Então ele tem um lastro e que leva depois ele a conhecer a doutrina espírita que ele codifica em 1854, convidado para participar das reuniões na casa de Madame Prenez-Maison. E lá ele assume o controle das reuniões. E ele, então, estabelece que há algo de diferente naquilo pelo seu rigor científico e moral ilibada, pelo qual ele já era conhecida em Paris. A partir daí, 3 anos são decorridos, até que em 1857 ele lança a primeira edição do Livro dos Espíritos. E a partir daí nós temos todo um histórico que vai até 1869. Nesse período, ele publicou o Pentateuco Kardeciano, 5 obras básicas. O Livro dos Espíritos, em seguida o Livro dos Médiuns, em seguida ele publica o Evangelho segundo o Espiritismo, ele publica depois o Céu e o Inferno e a Gênese. Vemos que com o Livro dos Médiuns ele desdobra todo o processo mediúnico, nos dá uma aula de mediunidade. É o primeiro compêndio na história da humanidade a tratar da mediunidade de forma séria. Depois ele viaja no aspecto moral evangélico do Espiritismo e nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo,
totalmente rastreado no Antigo e no Novo Testamento. E depois ele viaja pelos aspectos filosóficos do Livro dos Espíritos com a obra O Céu e o Inferno, para finalmente o aspecto científico do Espiritismo em A Gênese. Então ele pega o Livro dos Espíritos, que é a obra básica, que tem 4 livros dentro dela, livro 1º, 2º, 3º e 4º, em 1019 questões, perguntas e respostas. E ele desdobra depois nessas outras 4 obras, totalizando o Pentateuco kardeciano. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, que são de consulta obrigatória. Ele publica ainda a obra O que é o Espiritismo, onde ele traz um debate sobre, quando ele traz o debate com um padre ou questões que ele tinha que esclarecer acerca do Espiritismo. Publica uma outra obra, a Prece Espírita, e publica a Revista Espírita, ou Revue Spirite em francês, que ficou consagrada e depois a FEB republicou como Revista Espírita, está no site da FEB. Um excelente repositório da prática espírita, com conhecimento profundo de Allan Kardec. Ele desencarna trabalhando, tem um mal súbito e é encontrado debruçado sobre sua mesa de trabalho sem vida. Camille Flammarion toma de uma pasta que estava em cima da sua mesa, e ali estavam vários escritos pessoais que ele compila na imperdível obra Obras Póstumas, cujo título já diz, publicada após o seu decesso, o seu desencarne. E Allan Kardec e Camille Flammarion estabelece então o final das obras de Allan Kardec. Temos aí o que nós podemos chamar de compêndio básico, que deve acompanhar todos os espíritas, sempre, qualquer referência. Nos surpreende ainda pessoas que estão no movimento espírita e quando falando, colocando coisas, e quando nós questionamos, não, eu não li tal obra que não precisa. Quando nós nos debruçamos sobre elas, nós vamos ver o quão importante é Allan Kardec. Depois, nós temos as obras clássicas. Nós temos vários elementos, vários espíritos, evidentemente colocados por Jesus, junto com Kardec, que o acompanharam e que continuaram com a viúva Amélie Gabrielle Bidet depois da morte de Allan Kardec. Esses espíritos lograram escrever várias obras a partir do trabalho de Allan Kardec. Então nós temos Leon Denis, Camille Flammarion, Alexander Aksakov, Gabriel Delane, Ernesto Bozano e por aí vai. Tantos elementos importantes que até o começo do século XX, até mais ou menos a segunda década do século XX, escreveram várias obras que desdobram o conhecimento kardeciano. São cientistas conhecidos que efetuaram pesquisas conhecidas nos meios científicos internacionais, que constam dos anais das seculares sociedades científicas de Londres, de Paris, de Estocolmo, de Moscou, para ficar em algumas delas, e que lograram gerar excelentes estudos. Leon Denis tem uma obra muito frutífera, que leva ele a ser considerado o apóstolo do Espiritismo. E a partir daí, ele estabelece conhecimentos profundos, ele desdobra no seu trabalho espírita vários conceitos e ângulos que precisavam ser desdobrados e desenvolvidos. Tamanho é o seu trabalho, que ele participa do Congresso Psicanalista da Europa na primeira década, entre 1910 e 1920, apresentando o resultado dos seus estudos da alma humana, apresentando a sobrevivência do espírito ao corpo, falando da reencarnação, falando de Kardec. Eminentes psicanalistas e psiquiatras participaram desses estudos. A psicanálise ainda não tinha esse nome,
mas estava em estudo. Inclusive, depois, Carl Gustav Jung, Adler, Freud e outros se utilizam desses estudos para estabelecerem os seus debates e aprofundamento das suas doutrinas, particularmente Carl Gustav Jung, que estabelece na sua obra muitos dos conceitos que ele bebeu na fonte com Leon Denis, ou que Ernesto Bozano estudou várias médiums, ou que Camille Flammarion, astrônomo, cientista, faz com as suas obras, desdobrando o universo para todos nós. São obras imperdíveis, atualíssimas nos dias de hoje, e que poucos espíritas conhecem, e que nos levam a profundas reflexões acerca do ser, da dor, da sobrevivência. Leon Denis escreve os livros Depois da Morte, No Invisível, O Porquê da Vida, Cristianismo e Espiritismo, e nos gera extremas reflexões. Camille Flammarion nos fala de urânio, anestesia, e nos leva a viajar pelo universo. E aí nós vamos vendo quão é importante todas essas obras. Então, obras clássicas são muito importantes e compõem a literatura espírita. Depois tem o que se chama de obras complementares, que nada mais são do que as obras escritas, psicografadas particularmente, pelos médiuns mais conhecidos no movimento espírita. Algumas pessoas às vezes me questionam assim: Marco, você cita Chico Xavier, Divaldo, Raul, Dona Ivone e alguns outros médios, qual o critério? O critério é muito simples. São médios que têm uma vida ilibada, são muito conhecidos, né? E tem tantos outros médiuns que eu poderia citar, né? Que têm uma vida ilibada, que conhecem. A questão não é o médium, mas é aquilo que ele apresenta, que tipo de obra ele oferece. Então nós colocamos, para não criar problemas dentro de obras complementares, todas as obras que são publicadas depois das obras clássicas, mais ou menos ali de 1920 para cá. E aí nós temos a obra vetusta e ampla de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco, de Raul Teixeira, de Zilda Gama, de Dona Ivone Pereira. Nós temos a obra de Herculano Pires, de Hermínio Miranda. Olha quanta gente nós estamos citando, de todos os matizes. São aqueles que, durante o século passado e adentrando por esse século de hoje, nos ofertaram obras e continuam ofertando obras fantásticas. Inclusive, companheiros que não são médios, não psicografam livros, mas publicam obras excelentes na análise e na profundidade do Espiritismo. Então é preciso ter o critério para analisar, por isso nós começamos dizendo, qual o critério, Marco? Estar coerente com a doutrina espírita. Estando coerente, cabe a você ler e verificar. Se não há incoerência com as obras básicas, com o que Allan Kardec preconiza, está tudo bem. É uma obra a ser recomendada. Eu, particularmente, leio muitas obras de companheiros, trabalhadores que inclusive eu conheço, que labutaram e labutam comigo no movimento espírita. E eu leio as obras deles e costumo verificar como estão as obras, converso com eles. Então são companheiros que não são médiuns, não têm nenhuma manifestação mediúnica, mas são excelentes estudiosos, escrevem muito bem. Pessoas que eu conheço por todo o Brasil e que vale a pena serem colocados como escritores de obras complementares. Então, fica aqui a dica para o nosso estudo, para o nosso conhecimento acerca do que é a literatura espírita. É muito importante para nós espíritas termos este conhecimento nos dias de hoje. Mais importante ainda é nós difundirmos adequadamente este conceito de literatura espírita, para que as pessoas tenham segurança nas obras que elas estão lendo, para que não sejam levadas para caminhos perigosos, para caminhos que não levem ela ao encontro da paz e com o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. Muito cuidado
nas obras que serão indicadas. A responsabilidade também é nossa, por caridade, por carinho com as pessoas. É um cuidado que eu tenho muito forte, particularmente, porque eu tenho muito receio de indicar uma obra que não tenha coerência com Allan Kardec. Em tempos tão difíceis, no momento em que os espíritos ainda voltados para o mal estão se utilizando das nossas conhecidas deficiências morais e emocionais para estabelecer sobre nós um domínio psíquico, por que nós vamos correr o risco? Muitas das vezes eu não estou num bom momento, eu não estou legal, eu não estou bem, eu estou sob um processo obsessivo. Qual de nós que não está em algum momento da vida ou em maioria do nosso tempo? Por que eu vou correr o risco? Então eu busco colocar de acordo com Allan Kardec e vou fugindo da armadilha perigosa de companheiros que estão tentando desfazer desses nossos companheiros do século passado e desse século que compõem as obras complementares. Essa vastidão de nomes que nós citamos, eu tenho até medo de ter cometido alguma impropriedade, esquecido de algum amigo, de algum irmão, já estou pedindo perdão, eu estou citando aleatoriamente, mas que fazem parte desse contexto, desse conjunto de trabalhadores que se devotam para estabelecer e difundir a doutrina espírita à luz de Allan Kardec. Evidentemente que tem muitos companheiros que estão dizendo que Kardec é ultrapassado, bobagem. Não entre por esse caminho. Kardec não foi nem alcançado, quiçá ultrapassado. Então eu vou me fiando em Kardec. E o mesmo conceito vale para os dias de hoje, nas lives, nos textos que eu escuto, nos vídeos que eu escuto, nos podcasts que eu escuto, naquilo que eu vejo. Analise. Kardec nos dá a regra em O Livro dos Médiuns. É melhor refutar uma verdade do que aceitar 9 mentiras. E o evangelista João diz: verificai primeiro se os espíritos são de Deus. E está em nossas mãos o critério do Evangelho e o critério de Kardec para fazer a seleção das obras que eu vou ler e que eu vou acreditar e que eu vou indicar para aqueles que me procuram. Eram estas as singelas análises e reflexões que nós queríamos propor. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou, compartilhe, divida e esteja conosco sempre. Muita paz, que o peregrino Senhor da Cruz nos abençoe, que assim seja.